Bom dia a todos. É um prazer muito grande ver uma sala cheia. Quando o Maurício falou que seria uma palestra para os pecuaristas convidados dele e clientes, eu não imaginei que fosse um evento tão grande, tão bonito, tão bem montado. Parabéns, viu, Maurício e Milena? Tudo muito bonito para receber a gente. Eu conheci o Maurício ano passado na Interconf, apresentando uma palestra quase bem parecida com essa, que foi no lançamento do nosso manual de confinamento. E ele pediu para que eu viesse falar com vocês um tema que hoje é extremamente relevante, principalmente para quem trabalha com produção intensiva de animais, que é o bem-estar desses animais, né? O tema da palestra que foi proposto para mim foi bem-estar animal em confinamento, e eu com isso. E eu venho mostrar aqui para vocês hoje que nós temos muito a ver com isso. Afinal de contas, pelo que os nossos colegas estavam mostrando aqui da parte de nutrição e de outras partes, como de sanidade, de instalação, a gente gasta com muitos detalhes na produção desses animais confinados. Só que a gente esquece, a maioria esquece, que esses animais têm que responder a esse ambiente. Eles têm que conseguir responder ao que nós estamos oferecendo para eles, né? Então, aí que vem a temática aqui hoje para vocês, do "e eu com isso". Para começar a mostrar para vocês que nós temos muito a ver com isso, eu preciso que vocês tenham em mente duas definições extremamente importantes. A primeira definição é o que é bem-estar. Não é só bem-estar do animal, não, é nosso também. O que é bem-estar? A maioria, quando eu pergunto isso, principalmente os alunos de graduação, fala, é não bater, é usar o curral anti-estresse, é não usar choque. Não, isso aí são detalhes de um manejo que pode melhorar ou piorar o bem-estar dos animais. Isso não é bem-estar animal. Bem-estar animal, que fique claro na cabeça de vocês, e guardem isso com muito carinho, é um estado. É o estado do corpo, é o estado de um organismo tentando se adaptar ao meio. Se eu perguntar para vocês aqui hoje, como está o seu bem-estar? Você vai falar para mim que está bom, está ruim, está mais ou menos. Aí eu vou falar para vocês, nossa, mas o ambiente está agradável, eu te dou comida, o Maurício está proporcionando para a gente uma ótima comida, ar-condicionado, acolchoado aí para vocês sentarem, o que pode estar ruim? Nem sempre é algo físico, tá certo? Alguém pode estar com medo, alguém pode estar com dor, por exemplo, e pode estar com o bem-estar comprometido também. Então, o bem-estar animal é um estado. E segundo, a Organização Mundial de Saúde Animal, a OIE, ela coloca a seguinte definição, que vai um pouco mais além, que o bem-estar animal se refere ao estado de um corpo, ao estado desse animal, nas tentativas que ele tem de se ajustar às condições que nós damos para ele viver. E que um bem-estar está bom, né, quando com indicativo científico, é lógico, né, o animal está saudável, então entra saúde, confortável, entra conforto, bem nutrido, vai entrar nutrição, seguro e capaz de expressar seus comportamentos inatos, ou seja, seus comportamentos naturais, como, por exemplo, para o bovino, coçar. Coçar é extremamente importante para o bovino, e às vezes a gente tira esse comportamento, né? E se não está sofrendo nenhum estado desprazeroso, tais como dor, medo, angústia, frustração e outros sentimentos que os animais também podem produzir. Isso é bem-estar, então. É um estado. E aí vocês podem falar, tá bom, mas se eu vou chegar no confinamento, e como que eu vou saber que os meus animais estão com o bem-estar joinha? Bom, nós vamos ter alguns princípios, né, do bem-estar animal que vocês vão poder utilizar para observar seus animais. O primeiro dele é boa nutrição, que já foi falado aqui anteriormente. Então, nutrição está sim dentro do bem-estar animal. Aliás, é a primeira delas que a gente tem que observar. Então, boa nutrição é um princípio. Qual que é o indicador? O que eu olho no boi para saber se ele está bem nutrido? O score corporal. Facinho. Então, a gente vai lá e vai observar. Esse animal está num bom score corporal ou ruim? Péssimo. Né, para um animal de confinamento. Você fala, mas às vezes no primeiro ou segundo dia ele está tentando se adaptar à dieta. Não é só a dieta que ele tenta se adaptar. Ele tem que se adaptar ao grupo, à poeira, ao som, à água no bebedouro, porque a boia faz barulho, lá no lago onde ele bebia não tinha. Ele está tentando se adaptar a várias coisas. Mas se prolongado esse score corporal, o bem-estar está comprometido. Um outro indicador importante que a gente usa é boa saúde. Então, nós também temos que garantir essa boa saúde dos animais. Qual que é o indicador no confinamento que eu olho para os animais e eu falo, saúde legal? Nós temos que ver corrimento ocular, corrimento nasal, diarreia, espirro, tosse, timpanismo,
problemas de casco, tudo isso são dificuldade respiratória, todos esses são indicadores de saúde, todos validados cientificamente. Que quando, por exemplo, um animal está com corrimento nasal ou ocular, mais de 15% dos seus animais estão com esse problema, você está com um problema, sim, de doença respiratória. Pode ser que o sintoma clínico não apareceu ainda, mas vai aparecer. Um outro princípio que nós temos que cuidar bastante dos animais, ali tinha um com corrimento nasal, mas a luz está bem forte, não sei se vocês vão conseguir ver. Um outro princípio de bem-estar animal é boa instalação. Então, vamos avaliar isso. Eu vou olhar a instalação? Não. Nós vamos olhar sempre o animal. O que eu vou olhar nesse animal para saber se a instalação está boa? Conforto térmico, nós vamos conseguir ver se ele está ofegante ou não. Nós vamos ver grau de sujidade, se eles estão muito sujos, para ver se tem muita lama ou não. E tem vários outros indicadores que indicam conforto. Como, por exemplo, esse aqui é um grau de sujidade, um animal extremamente sujo em confinamento. Isso aqui reduz 10% do consumo e até 20% do desempenho. É bem-estar animal? É. Temos que avaliar também, então, a instalação. E o quarto princípio, que é um comportamento adequado. Nesse aqui, nós temos que conseguir observar se os animais conseguem expressar comportamentos que são naturais da espécie. Tá certo? Ou estão expressando comportamentos que não são naturais para a espécie, como alguns comportamentos agonísticos, que a gente chama, que são sociais. Por exemplo, muita monta, muita briga, muita cabeçada, deslocamento, perseguição dentro do confinamento. Ou seja, você fala, opa, isso aqui não é natural dessa espécie. Nós estamos tendo algum problema aqui dentro. Né? Então, esses são os princípios que vocês devem seguir para conseguir avaliar o bem-estar dos animais. Qualquer um desses princípios que for afetado, seja ele a nutrição, seja ele a saúde, seja ele o conforto ou os comportamentos, quando a gente abala um desses princípios, o organismo tem que responder a isso. E aí vem a segunda definição que eu quero que vocês guardem, que é a de estresse, que é uma resposta do organismo. Ele vai responder ao ambiente que você está proporcionando para ele. Essa resposta tem alterações aí de neurotransmissores, de hormônios, enfim, de várias coisas que o animal vai tentar restabelecer a homeostase dele. Se ele estabelece, ok. E se ele não estabelece, ele vai entrar num patamar de estresse crônico, que é conviver com um agente estressor o tempo todo. Um colega da baia que bate nele, um sol muito alto, ou muito forte, desculpa. Ou seja, vários agentes estressores que vão abalar essa fisiologia e vão fazer com que essa resposta seja alterada. Por que é importante a gente saber dessa parte de fisiologia? Aqui, tanto o Luiz como o Danilo falaram da produção de alimento, e o que a gente quer no confinamento é que aquela energia que está lá no milho, na silagem ou na cana, chegue dentro da célula do corpo do animal. Esse é o nosso objetivo. Não adianta só a gente produzir se o animal não vai utilizar. Então, se vocês conseguirem imaginar que aqui tem uma corrente sanguínea passando, e essa aqui é a célula-alvo, que tem que receber essa glicose. Essa célula pode ser do ovário para conseguir ovular, pode ser do testículo para produzir espermatozoide, ou pode ser do músculo, do osso, da gordura, enfim. A glicose tem que atingir aqui. Nenhuma célula do corpo, nem humano, nem animal, consegue captar glicose. Sozinha, não. O que ela faz é, depois de horas de alimentação, hora que a glicose está num patamar X dentro do organismo do animal, ele libera insulina. Essa insulina vem, abraça essa glicose e junto a insulina, coloca ela lá dentro da célula. Para isso, essa célula aqui tem que ter um receptor. Um receptor que abrace essa insulina com essa glicose e coloque ali para dentro dessa célula. Toda vez que um corpo estiver abalado, estiver em estresse e tiver uma alteração fisiológica, os níveis de cortisol vão estar altíssimos. Garanto que todo mundo aqui, todos não, mas a grande maioria, quando já foi no médico, pediu cortisol no seu exame. Simplesmente para saber se você está estressado ou não. Porque níveis altos de cortisol, o cortisol vem e usa esse receptor e bloqueia ele. Então, o animal come, digere, metaboliza, mas não usa. Porque essa glicose vem com a insulina, a hora que ele vai entrar na célula, tem um cortisol lá barrando ele. E falar aqui, não. Esses níveis altos de glicose, então, que fica circulando dentro do organismo do animal, parte
vira gordura visceral, aos estressados aí que vão ganhando uma barriga aqui, e é liberado também na urina. Então, às vezes, a gente faz análise de sangue em animais que estão em estresse crônico, parece que eles são diabéticos, porque a glicose está super alta, mostrando que ele não está conseguindo utilizar essa glicose. Para nós, que estamos trabalhando com aí, nesse caso, com os animais de produção, sem glicose, não tem produção. Eu não vou falar para vocês que 100% das células ficam barradas pelo cortisol. Uma ou outra, é lógico, consegue captar a glicose e continuar produzindo, mas não no potencial que o animal tem de produção. Então, se a gente abala um dos princípios, a gente coloca esse corpo em estresse e aí a gente pode afetar e muito a produção. Não só no ganho de peso, mas alguns hormônios de reprodução que usam o mesmo receptor ali, começa a ficar inativo. Então, às vezes, fêmeas param de ciclar, param de produzir lã, por exemplo, ovos, no caso das galinhas, e assim por diante. Se eu mostrar esse aqui para vocês, é um gráfico que eu acho que todo pecuarista deveria fazer, principalmente os confinadores, que tem aqui no eixo X, aqui de baixo, o ganho de peso por dia. E aqui, na vertical, o número ou porcentagem de animais da sua fazenda. Simplesmente, esse gráfico geralmente é assim. Nós temos poucos animais ganhando pouquinho peso, poucos animais ganhando muito peso, e a média está aqui. Aí você faz a conta, a média pagou minhas contas, ótimo. Então, daí você já fica feliz. Existem estratégias, é lógico que estratégias sanitárias, alimentares e tudo mais, que o que a gente quer é deslocar essa curva para lá, para a nossa média ficar maior. Então, existem algumas dessa maneira aqui. A curva que a gente quer é tirar esses que ganham menos, os que ganham mais, aumentar a porcentagem deles, e aí aumentar aqui a nossa média, a média do ganho de peso dos animais. E aí, muitas vezes, as pessoas investem aqui para fazer essa diferença aqui, de baixo, investe em coisas específicas, como só na nutrição ou só na sanidade, compra uma vacina cara ou um vermífugo caro, que eu acho que não existe caro, tudo isso é investimento, né? Mas a gente quer reduzir o número desses animais e fica comprando pacotinhos separados de coisas e esquece que o animal tem que responder ao pacotinho que você está comprando. Então, existem algumas estratégias de manejo que a gente vem testando nos últimos 10 anos com os animais confinados, que podem te ajudar, te auxiliar a fazer essa mudança dessa curva aqui do desempenho dos animais. A primeira estratégia que eu vou apresentar para vocês hoje, para vocês perceberem como é importante a gente pensar nos 4 princípios do bem-estar animal, é implicações de diferentes tamanhos de lote no confinamento de bovinos de corte. Visitando uma fazenda em Santo Antônio do Leste, próximo, eu morava em Rondonópolis, hoje eu moro em Sinop, e aí todos esses experimentos foram feitos em confinamentos comerciais no Mato Grosso. Esse confinamento, eu visitava eles com meus alunos, e ele trabalha com 240, 320 animais por lote. E ele tem, vocês vão ver o dado de desempenho dessa fazenda, um desempenho relativamente baixo. Então, o dono deixou com que a gente fizesse esses estudos aqui, sempre com o apoio do CNPq, de diferentes tamanhos de lote, e ver qual que é a implicação disso. O estudo foi muito além do que eu vou mostrar para vocês. Todos esses estudos viam qualidade da carcaça, viam facilidade de manejo, temperamento dos animais, qualidade da carne, enfim, várias coisas. Mas o estudo era lotes de tamanho diferente. Pegamos a média brasileira, 150, 160, 120 animais, e colocamos esse aqui como sendo nosso testemunha, mais 80 animais. Tínhamos 240 ou tínhamos currais com 80 animais. A densidade, a metragem quadrada por animal era a mesma, 14,66 metros quadrados por animal. Tá certo? Então, a densidade é a mesma, é o tamanho do lote que é diferente, usava lá 40 centímetros de coxo por animal, o peso vivo inicial, extremamente parecido, todo mundo com quase 294 quilos na entrada do confinamento. E aí a gente avaliava os 4 princípios. Eu trouxe para vocês verem só um, que é o do comportamento, por exemplo, frequência de monta.
Aqui está os dias do confinamento embaixo e a frequência com que isso acontecia a cada 30 minutos dentro do confinamento. Vocês podem ver que tanto com 80 ou 160 animais, as tentativas de monta, a frequência de monta entre os animais é menor do que quando a gente tem aqui em vermelho 240 animais dentro de um lote. Por que que isso acontece, deve perguntar? Os animais têm uma capacidade de memorização do grupo um pouco restrita. Então, os estudos mostram que entre 120 e 150 animais, o bovino consegue reconhecer a sua posição dentro da hierarquia do grupo. Depois disso, ele já não consegue mais reconhecer quem é quem ali dentro. Então, se vocês verem, quando a gente coloca 240 animais num grupo, essas tentativas de monta são mais frequentes, porque eles ficam tentando estabelecer a hierarquia dentro do grupo, já que ele não conhece todo mundo. Isso aqui é lógico que pode afetar, pode causar machucados, diminuir a ingestão de alimento, enfim, várias outras coisas. Então, o comportamento foi afetado. Vocês lembram do cortisol que eu falei para vocês? Ele é produzido numa glândula que chama glândula adrenal. Fica em cima do rim, assim. E aí, então, eu retirei a glândula adrenal desses animais para eu ter um indicador científico de estresse. Eu falava, bom, essa glândula aí tem que estar mais pesada e ela tem que ter o córtex, que é esse amarelinho aqui, maior, porque vai ser o meu indicativo de que ele produziu mais cortisol. E foi exatamente o que aconteceu. A glândula adrenal desses animais eram menores, e o córtex menor, a área cortical menor dos animais de 80 e maior nos animais de 240. Falei, opa, tinha muito cortisol circulante. O que isso pode trazer de resultado? Um desempenho menor. Lembra que a glicose não conseguiu ser utilizada. Então, nós temos aqui 1,330 kg nos animais de 80, 1,260, sem diferença estatística entre ambos, mas o último lote com 240 ganhando quase 200 gramas a menos do que um lote de 80. Para quem confina aqui, 200 gramas por dia é muita coisa. 200 gramas por dia é quase 150 gramas de carcaça por dia. Se a gente coloca isso em 100 dias, dá uma arroba de diferença. Né? Então, é de se alertar. Essa fazenda hoje reformou os currais e eles trabalham com currais de 100. E aí, aquele gráfico, então, que inicialmente eu mostrei para vocês, a distribuição dos animais em função do ganho de peso dos animais do lote de 240 animais é esse vermelho. Então, está aqui a média, ó, 1 quilo, 100 e pouco. Vai ficando aqui. Pouquíssimos animais ganhando em cima de 1,5 kg. Quando a gente fez essa distribuição dos animais que ficavam em lotes de 160, a gente, opa, a curvinha foi para a direita aí de vocês. Aí você falou, ah, melhorou. Olha aqui, sumiu esses animais aqui, que ganhavam menos peso, e eu trouxe a curva para cá, aumentando aqui. E quando foi feito com os lotes de 80, a surpresa foi um pouco maior, vendo que a gente conseguiu eliminar animais que não ganhavam nem 800 gramas e trouxemos para cá, então, a curva para a direita. Mudou a nutrição? Não, era a mesma. O manejo, a genética, a sanidade, nós não mudamos nada. O que teve aqui é uma preocupação em manter a fisiologia dele funcionando, manter o bem-estar desses animais. Enfim, a fazenda colocava como 1,3 kg o alvo dela, abaixo disso já ia ter prejuízo. Então, a gente viu que do lote de 240, 65% tinha prejuízo, do lote 160, 50% dos animais é chamado tal do boi ladrão, está lá, mas não vai te dar um retorno, né? E 35% no lote de 80. Esses números aqui estão altos, a gente trabalha com confinamentos aí, trabalhando com uma média desses boi ladrão, vamos dizer, de 20%, e a gente tem tendência e consegue reduzir isso com essas aplicações desses manejos aqui. Levamos todos os dados para um economista e pedimos para eles fazer a seguinte conta, um economista da área rural, e mostramos para eles os dados e falávamos assim, ó, se a gente tivesse que montar do zero, um confinamento hoje do zero, comprar o maquinário, fazer a instalação, comprar os animais, levando em consideração o desempenho deles, qual que seria a análise econômica de tudo isso? O que ele mostrou é que o custo operacional, como vocês podem ver aqui em cima à esquerda, é igual para todos,
A receita por animal menor no lote de 240, a margem bruta por animal quase de R$2 para o animal de 240, enquanto de 129 para os animais de 80 animais no lote, e um lucro operacional, então, aqui negativo, aqui embaixo, para os animais que ficarem num lote de 240 animais. Então, mostrando para a gente que isso tem um impacto, lógico, muito grande na produção, né? E aí tem um outro trabalho para mostrar para vocês, que é a implicação de usar sombra no confinamento. Muita gente fala isso, eu quero debater isso aqui depois com vocês, mas vou mostrar os dados primeiro do estudo. Esse estudo foi feito num confinamento de Rondonópolis, que trabalha em torno de 15 mil animais. A sombra não foi colocada no fundo da baia, que o lado de lá é o fundo da baia, aqui é o coxo, em função da projeção da sombra dentro do curral ali, né, pelo sentido do sol da fazenda. Não se recomenda colocar leste-oeste, por favor, senão a sombra sempre vai ficar lá embaixo e você vai ter lama, começa um outro problema. E nem colocar norte e sul, porque muitas vezes a projeção da sombra vai para fora do seu curral, vai lá na linha para fora da linha do coxo e tudo mais. A gente sempre coloca noroeste, sudeste, ou nordeste, sudoeste. Assim, a sombra consegue ser projetada dentro do curral e, mesmo assim, pega sol um pouco embaixo da tela que vocês forem colocar para secar a lama. Aqui nós tínhamos 2 tratamentos, com e sem sombra. Utilizamos 900 animais aqui desse confinamento para fazer o estudo, todos Nelore. Ele também trabalha com meio sangue, mas ele quis testar com Nelore esse dado, porque sempre se dizia que o Nelore é resistente, não precisa de sombra, então vamos lá fazer o teste, né? Tinha 150 animais por lote, 35 centímetros de coxo, um confinamento que trabalha com 14 metros quadrados por animal. Aqui é só para vocês verem, nós usamos câmeras termográficas nesse estudo. 9 horas da manhã é o exato momento que eu tirei essa foto. Aqui, na primeira da esquerda, onde vocês estão vendo, é o chão, é a temperatura do solo, embaixo da tela de sombreamento, às 9 da manhã, 30 graus. No mesmo momento, só mandei o ângulo da câmera, fora da sombra, 44 graus quase, no solo. A gente sabe que um ruminante precisa, lógico, que ruminar, e que a eficiência da ruminação é muito melhor se ele a faz deitado. Vocês acham que um bovino vai deitar num solo de 44 graus ou não? 9 horas da manhã. Aqui ele chega a 57 graus, meio-dia, o solo. Aqui foi agosto. Então, a gente já via diferenças assim, da parte de conforto desses animais, e aqui, então, próximo ao meio-dia, quase todo o lote estava embaixo da sombra, para vocês verem, né? Não é que o Nelore não gosta de sombra, é que não dão para ele a sombra. Ele gosta de sombra também. O que ele está tentando fazer aqui? Ele percebeu o ambiente, precisa manter a homeostase, senão o cortisol sobe, procura sombra, precisa manter frequência cardíaca mais baixa, frequência respiratória mais baixa, não é? E ele procura se ajustar ao meio. Esse aqui é a temperatura corporal desses animais, em todos os dias que a gente avaliou do confinamento. Vocês podem ver que só no dia 7, que a temperatura foi mais baixa do que 35 graus, mas em maioria deles, a temperatura do vermelho, que são os animais que não têm sombra, tem uma temperatura do pelame, uma temperatura de superfície maior do que os outros. A ciência nos diz que um bovino que tem temperatura de superfície, não é corporal, acima de 35 graus, qualquer mecanismo para tentar manter a homeostase vai ser falho. Ele pode começar a suar, a ofegar, e não vai dar certo. Então, a gente pode ver nisso aqui que nos animais com acesso à sombra, 35 graus, eles ficaram quase sempre abaixo dessa temperatura, mostrando que, eles conseguem se adaptar ao ambiente, né? Aqui dentro do comportamento alimentar está a porcentagem de animais que estavam no bebedouro a cada 15 minutos, e a gente vê aí que os animais que não têm sombra tentam frequentar mais o bebedouro, justamente te mostrando que ele está tentando manter a temperatura corporal, né? O resultado disso, se a gente pegar a glândula adrenal desses animais, mais uma vez,
córtex da glândula adrenal alterado, cortisol alto. A resposta foi 1,530 kg nos animais que tinham acesso à sombra e 1,450 kg dos animais que não tinham acesso à sombra. Mesma dieta, lembrando para vocês, mesmo manejo, num confinamento comercial em que, lógico, o vagão quebrava de vez em quando, o cara não lavava o bebedouro de vez em quando, tudo no comercial. O que mudava era só ter ou não ter sombra. Isso aqui dá quase 100 gramas por dia, num rendimento de ganho de peso de uns 75%, 750 gramas, 75 gramas, desculpa, por dia, né? 100 dias, meia arroba de diferença. Mas a gente não pode fazer só essa conta. A fazenda pediu para que eu visse, na média dos animais, se tinham diferença no número de dias confinados também. E teve. Os animais que tinham acesso à sombra, com 93 dias, eles atingiram o peso que a fazenda gostaria. E já os animais sem acesso à sombra ficaram 101 dias. Então, além de um retorno no valor da carcaça, que foi mais pesado, é lógico, nós tínhamos aí também uma economia nessas diárias aqui, que deu 8 dias. Eu não sei quanto está aqui em São Paulo, a diária de um confinamento, alguém pode me falar? R$8 mais ou menos? Lá fica em torno de 7,30 lá no Mato Grosso. Então, se você coloca ainda R$8 a 8 dias, dá R$64 por animal também de diferença, né? E mais uma vez a curvinha, que a gente vai mostrar para vocês, mostrando que os animais com acesso à sombra, então, deslocam essa curva para a direita, aumentando a média, então, deles. Aqui é só um parênteses da apresentação, porque a gente está falando de confinamento, mas aqui é um semi-confinamento, de um pessoal que faz integração. Não sei se quem conhece o Grupo Bom Futuro, eu trabalho com eles também no Mato Grosso, e nós estávamos com um problema de sombra nessas áreas de integração, de semi-confinamento, colocamos tela de sombreamento, essa fazenda fica a 880 metros de altitude, não tinha tela que parava de tanto vento, na época de agosto em diante. Aí fomos tentando outras situações, plantar árvore era um pouco mais difícil para eles, que queriam um resultado mais rápido e não poderiam pôr árvore em tudo, já que plantam soja também nessa área. Aí veio a ideia de fazer um pergolado e colocar alguma planta trepadeira lá, e falou, bom, daí só não plantar em volta disso aí, pronto, né? Vai dar certo. E aí eu falo para vocês que não foi tão fácil, faz 2 anos, agora eu vou já passar para vocês a receita pronta. Nós tentamos primeiro chuchu, que alguém falou chuchu aí. A hora que deu o chuchu, o que aconteceu? Secou tudo. Aí, vixe, ficou a estrutura sem a sombra de novo. Aí eu procurei um especialista em paisagismo. Falei, tem alguma trepadeira que cresce rápido, folha boa, não seca? Ele, não, elas são tóxicas. Eu falei, então não vamos pôr também. Aí veio a ideia, vamos pôr maracujá. Aí a fazenda falou assim, nós temos muda de maracujá, aqueles doce grandão, vamos pôr que o que der de maracujá, a gente já colhe também, né? Como se o boi não fosse comer o maracujá, né? Mas tudo bem. Não coloquem, a flor traz abelha. E aí eles não querem a sombra, porque está cheio de abelha lá embaixo. Aí, esse é o dos últimos 6 meses, deu certo, então eu trago a receita para vocês, é o maracujá azedo. A folha não traz muita, a flor, né, não traz muito problema. No começo, essas beiradinhas aqui, a gente colocou tela igual de galinheiro, para ela poder ir crescendo e o boi não comer, mas agora, como deu certo, a fazenda já estruturou melhor e colocou, aqui, como vocês podem ver à esquerda aqui, de vocês, colocou já um aparato aqui, né, para os bois não danificar a planta, e ela sempre fazer sombra. E esses animais, então, têm acesso aqui tem 1,5 m a 2 metros quadrados por animal, porque varia, às vezes o lote é maior ou o lote é menor, então fica nessa disponibilidade de sombra, eles já podam ela, fica toda podadinha, deu certo. E aqui, então, é um vídeo para mostrar para vocês. Eu corri lá semana passada e fiz o vídeo para vocês aí, mostrando que funciona. Fizemos com eucalipto, não está tratado. Lá em cima não é madeira, é só, como chama, arame. Então ficou uma estrutura relativamente barata e agora, esse ano, está construindo no confinamento
Não vai ter ainda a planta, né? A estrutura está lá, as plantas ainda estão crescendo. Eu acredito que para o confinamento do ano que vem, eles já vão estar com uma sombra aí um pouco mais natural, num custo bem menor, e trazendo aí um benefício para o animal e para a produção, lógico, né? E depois, então, nós temos um outro trabalho, que é implicações da familiarização prévia ao confinamento de bovinos de corte. Você vai falar para mim o que é isso, familiarizar os animais. Quem trabalha com nutrição, como eu também sou nutricionista, a gente fala que vai adaptar a dieta, tá ok? Mas nós não temos que adaptar ele só à dieta, tem que adaptar ele ao grupo dele, ao barulho do tratador, à água, enfim. Essa fazenda aqui, também na região de Rondonópolis, fazenda Itapajé chama, eles têm vários piquetes, como esses animais vêm de longe para ele descarrega, não faz nada, deixa os animais uma semana, 15 dias, e depois ele processa esses animais e leva para o confinamento, e nesse tempo que o animal está esperando, ele já vai dando uma dieta. E ele sempre falou para mim, o gerente dessa fazenda, seu Hélio, Fernando, o desempenho é diferente quando faz isso, é diferente quando faz isso, vamos testar, então vamos testar. O estudo, então, nós recebemos 450 animais, 3 lotes de 150, esperamos 2 dias, vacinamos, vermifugamos, colocamos brinco, enfim, fez tudo o que tem que fazer, e eles foram para esse piquete, com acesso, o volumoso era o do capim mesmo, mas já começou a dar o concentrado da dieta lá de adaptação. Dava 1% do peso só, desse aqui. E ficaram 20 dias. Depois de 20 dias, a gente pesou eles e colocou no confinamento. Esse dia que a gente pesou eles, chegou os outros 450, como normalmente vários confinamentos fazem, separou por peso, tudo mais, e foram para o confinamento. Então, tinha um lote que passou por essa familiarização do sistema e outro não. Aqui, na época, como era no primeiro ciclo esse confinamento, então os piquetes ainda tinha bastante capim, né? Então, colocamos lá os coxos e esses animais recebiam essa suplementação, já ia ouvindo o barulho do trator, do tratador, enfim, tudo mais. Tinha 150 animais por lote, 33 centímetros de coxo, 13 metros quadrados por animal, e usamos aí animais com entrada de 420 quilos. Esse aqui foi o primeiro dia. Quem quer trabalhar com isso tem que ter muita paciência. Lá os meninos, esses aqui são alunos meus de graduação, em cima de um andaime aqui, que tem que ficar observando o comportamento e anotando tudo. Então, esse aqui foi o primeiro dia. O primeiro trato que passou para esses animais, aqui na esquerda de vocês, é um lote não familiarizado, então eles não vieram comer, e lá, no fim da linha lá, era um lote familiarizado já. Passou o trator, eles correram comer já. Quanto custa, segundo o nosso colega aqui, um dia? Lógico que na fase de adaptação, essa diária é um pouquinho mais barata, mas quanto custa a gente ficar mantendo um animal ali dentro desse sistema, só para ele se adaptar? Ele não vai comer, ele não vai responder, ou seja, a gente tem que começar a repensar algumas coisas, né? Aqui é o número de tentativa de monta desses animais, os animais que não se conheciam, ficou quase o primeiro, o terceiro, o quinto dia, todo dando diferença estatística do número de tentativa de montas, tentando se formar uma hierarquia ali, antes de preocupação em comer, quem é meu grupo, né? Já os animais familiarizados entraram no confinamento e mantiveram constante essas tentativas de monta, cabeçada, acesso ao coxo maior, faziam menos poeira, enfim, várias outras coisas. Aqui, então, vem o desempenho para vocês. Com 21 dias, pegamos esses animais e falamos, vamos pesar para a gente ver como que está. Os animais familiarizados ganhando 2,280 kg, e os animais não familiarizados ganhando 1,320 kg nesses primeiros 21 dias. Eu queria ter conseguido pensar com 2 semanas, que é um período bom da gente saber se já houve ou não adaptação, mas a fazenda não tinha uma estrutura de equipe para isso, então a gente pesou com 21 dias. Eu, sinceramente, achei que com 21 dias essa diferença não ia ser tão grande, porque esses animais aqui poderiam já ter passado pelo ganho compensatório, os familiarizados, e não iam responder, né, num ganho tão alto, mas eles responderam. Dos 21 dias até o fim do confinamento, sem diferença estatística, os familiarizados ganhando 1,530 kg, um ganho de peso um pouquinho abaixo desse aqui, um pouquinho abaixo, não, 100 gramas a menos, né? 1,640, mas esses animais do lado de cá já estavam mais pesados, com uma manutenção maior, e aí vai tendo uma queda mesmo do desempenho.
No frigir dos ovos, a média foi essa. A média que a fazenda apresentava dos lotes já familiarizados, 1,7 kg, quando se faz essa método, e quase 1,5 kg quando não se faz a familiarização desses lotes aí, mostrando, então, que é viável. Nós só temos que saber se a fazenda tem estrutura para isso e tudo mais. Lógico que tem outros pormenores para ser levado em consideração. Então, se a gente for fazer a distribuição, não familiarizados, familiarizados. Mudamos a média, opa, vamos para a direita ali. 10% só dos animais familiarizados não pagaram a conta, enquanto do outro 25% não pagou a conta do confinamento, né? Um outro estudo, um pouco mais rápido que ela já me mostrou aqui, a declividade. Você fala, nossa, a declividade tem alguma coisa a ver? Tem, a declividade do solo tem a ver, sim, com a parte do desempenho dos animais. Mapeamos esse confinamento, barretos, vimos a declividade dos currais e decidimos que a gente ia, então, caracterizá-los como sem declividade ou com declividade. Sem declividade era curral até 10% de declividade. E com declividade eram currais que tinham mais do que isso. Então, se vocês olharem nessa foto à esquerda, os curraizinhos em amarelo não tinham declividade e os em brancos tinham declividade. Fala, nossa, mas isso pode afetar? Pode. Principalmente na produção de lama, os animais acabam se locomovendo menos. Se eles estão deitados, eles relutam em levantar. Se eles estão de pé, eles relutam em deitar quando tem muita declividade. E aqui, então, o ganho de peso, 1,538 para 1,583, mas conseguimos ver que tem uma redução na porcentagem de boi ladrão aqui. 25,5 com declividade, 21,5 sem declividade, e ali está o retorno do último lote que saiu dessa fazenda, que foi em novembro de 2018, que foi esse valor de receita. Então, os currais traziam diferenças, né? E, por último, nós temos mais dados para mostrar para vocês, mas do que eu trouxe, esse é o último, que são as implicações da disponibilidade do espaço no confinamento, ou seja, pegamos os lotes e mantivemos de 150 animais e mudamos o espaço. Se vocês olharem aqui à esquerda, esse aqui de baixo é um curral que já tinha na fazenda, de 50 por 36, e essa fazenda trabalhava com 12 metros quadrados por animal, que é o que mais ou menos o pessoal trabalha, entre 12, 15, 10, né? O que a gente fez foi reduzir isso pela metade, cortamos o curral ao meio, colocamos uma cerca e deixamos os animais com 6 metros quadrados, e pegamos outros currais da fazenda e alongamos eles e deixamos com 72 metros, e então os animais tinham 24 metros quadrados de disponibilidade diária. E vamos ver então, vamos ver se agora a disponibilidade diária também afeta o desempenho desses animais. Se a gente fosse avaliar o conforto por grau de sujidade, igual eu já falei para vocês, esses aqui são os animais em 6 metros quadrados, 12 metros quadrados, 24 metros quadrados. Aqui, no de cima, chegou a 36 centímetros de lama, e esse aqui a 4, aqui de baixo. E aqui, então, os dados de saúde, só para vocês verem, espirro por minuto. Você falava, nossa, fizemos tanto na época da seca como na época das águas. Na época da seca, esses animais espirram mais. Os vermelhos são de 6 metros. Depois de 12 metros, tem meio espirro por minuto, ou seja, um espirro a cada 2 minutos, e esse aqui só espirrava a cada 5 minutos, o 24 metros. Ou seja, é um indicador muito importante de saúde de via respiratória, esse aqui. Passou, no outro ciclo, nosso problema já foi chuva, mudou. Os animais não espirravam mais, começaram a tossir. Os animais, então, que tinham acesso a 6 metros quadrados, tinham em torno aí de quase duas tosses, aí, 2 eventos de tosse por minuto, e os animais de 24 metros quadrados nem isso tinham. Bom, no abate, contactamos o pessoal do CIF, pedimos para eles fazerem uma avaliação bem detalhada dos achados macroscópicos de doença das vísceras, né? E a gente achou isso aqui, ó. Dos animais de 6 metros quadrados, 17% foram abatidos com bronquite. Dos animais de 12 metros quadrados, 9%. Em 24 metros quadrados, 1% desse problema.
Enfisema pulmonar apareceu só em 6 metros quadrados. Nefrite, justamente porque aqui ó, era o bebedouro, atrás deste aqui. Aqui onde está aqui era uma lama só para ele chegar ali no bebedouro. Eles vão parando de ir ao bebedouro, conforme a lama vai aumentando, isso vai dando problemas renais bem graves, como a nefrite ou cisto urinário, que aí a gente já vai vendo que é maior nos animais que estão num ambiente um pouco mais desafiador, né, para eles. E o desempenho, já que todo mundo usa a métrica desempenho, né, como um dado importante, tem que ser utilizado, com 6 metros quadrados, 1,6 kg, o que já estava bom para a fazenda, mas com 12 metros quadrados, 1,7 kg, e com 24 metros quadrados, 1,8 kg. E garanto que uma pergunta que vem na cabeça de muitas de vocês é, mas em 12 metros quadrados eu coloco 2 animais e ele vai me reter muito mais, não é verdade? Ou em 6 metros quadrados eu coloco 4 animais do que em 24 metros. Então o que a gente fez foi, depois que acabou o confinamento, fazer um levantamento junto com a fazenda, ficamos lá quase um mês para ver, e tá bom, mas e aí para limpar toda essa estrutura, custo de manutenção, de tudo isso? 12 metros quadrados, para falar bem a verdade, a hora que começou a chover bem, eles começou a crescer até capim lá. Aí eles não teve nenhum custo de manutenção, nem com cerca, nem com cascalho, enfim, com nada. Os de 12 metros quadrados já tiveram um pouco de manutenção, mas os de 6 metros quadrados teve um custo de manutenção altíssimo. Porque isso agora depende de cada região. Essa região dessa fazenda, a minha região, é muito arenosa. Para achar cascalho é extremamente caro. Então, para fazer a manutenção desses currais aí, foi muito alto. Né? Aqui eu, infelizmente, não trouxe aquela curvinha, mas dá para vocês verem. A fazenda pediu para a gente dividir entre animais que não ganhavam 1,6 kg por dia. Então, nos 6 metros quadrados e no 12 metros quadrados, quase 35% dos animais não ganhavam isso. E uma porcentagem, quase metade dessa só, nos animais de 6 metros quadrados. Animais que ganhavam entre 1,6 kg e 2 por dia, é bem maior lá nos animais de 24 metros quadrados. A mesma coisa, contratamos um economista para todas essas estratégias, a gente sempre chama um pessoal da economia para nos auxiliar a fazer essas contas. E, tá bom, vamos montar um confinamento hoje. Põe custo de terra, porque eu vou gastar mais terra, é lógico. Põe custo de tudo que eu vou precisar para montar um confinamento desse hoje, usando esse desempenho como nosso indicador de resultado. E esse foi a resposta. Um custo operacional praticamente idêntico entre eles, uma receita ali um pouco maior nos animais de 24 metros quadrados, o que traz um lucro operacional aí de R$ 81 para os animais que estão em 6 metros quadrados, de R$ 102 para os de 12, mas de R$ 109 para os que estão em 24. Então, não é porque você está dando mais espaço que você está usando menos efetivamente a sua área, né? Isso mesmo assim vai te trazer um lucro maior. Enfim, para finalizar, já que eu estou no meu tempo aí, eu gostaria de deixar um breve recado para vocês, de que para os animais, não importa o que a gente pensa, é legal fazer tal coisa, não importa o que a gente pensa, importa o que a gente faz para eles. Eu acredito que nós estamos numa era, como eu vi num vídeo que até me emocionou aqui do começo, do quanto a gente produz, do quanto a gente alavanca o negócio no Brasil hoje, do quanto isso é importante para o mundo hoje, mas, ao mesmo tempo, a gente está dando ferramentas para algumas ONGs ou algumas pessoas que não trabalham a favor do agronegócio para usar contra a gente. Você entendeu? A gente produz fotos, a gente produz filmes, a gente produz coisas que são usadas como marketing negativo para o Brasil. A imagem da carne lá fora, da carne brasileira, não é muito agradável. Tá certo? Para eles, a gente degrada a natureza, polui o rio, causa erosão, trata mal os animais, tem um transporte inadequado, não tem legislação para bem-estar animal. É isso que eles vão vendo lá fora. E eu acho que cabe nós mudar isso. Cabe nós entender que cada animal que está dentro da nossa propriedade é um indivíduo, sob nossa responsabilidade. Então, tudo que a gente for fazer de cálculo, seja nutricional, seja sanitário, seja de instalação, nós temos que fazer e olhar se ele está respondendo. Olhar se isso pode ser melhor ainda, né, com esses indicadores que eu passei para vocês. A gente tem que cuidar com ética,
né, dos nossos animais, afinal de contas, eles acabam dando a vida deles em prol do nosso negócio. É o nosso ganha-pão, né? Acho que o mínimo que eles merecem é respeito, né? Aqui, então, são alguns manuais que eu acho que vocês já têm acesso no nosso grupo. O grupo de pesquisa chama Ético, ético.org.br. Esse aqui são vários manuais de boas práticas para melhorar o bem-estar dos animais. Mas não quer dizer que você fez um bom embarque que o bem-estar está bom desse animal. Um bom embarque é um dos fatores que pode ajudar tudo isso. Então, nós temos de vacinação, bezerros, identificação, transporte. O último lançado agora esse ano, boas práticas de manejo em confinamento, que nós finalizamos aí no setembro ou outubro, mais ou menos, que foi finalizado esse. Estamos fazendo agora os de desmama, de bovinos de corte também. E estamos tentando trabalhar aí com bastante informação práticas, que vocês consigam colocar em prática mesmo. É isso aí. Muito obrigada pela atenção de vocês.